O bilhete convidando Lampião para combater a coluna Prestes foi feito por Pedro Silvino. Foi feito um estudo e constatou-se que foi feito o bilhete por Pedro Silvino e mandado. Quando chegou, o padre Cícero ficou até surpreso com a presença de Lampião lá em Juazeiro. Então, a história diz que foi Pedro Silvino, uma pessoa ligada ao Dr. Flório e ao padre Cícero, que fez o convite, fingindo que tinha sido o padre Cícero que tinha mandado o convite. Pedro Silvino era uma pessoa ligada ao padre Cícero e ao Dr. Flório, das hostes do cangacerismo da região de Assaré, morando em Juazeiro do Norte. Tem procedência. Inclusive, pessoas da época da convivência do período, né? E afirmou isso. E foi descoberto lá depois da ida, porque o padre Cícero ficou surpreso com a chegada de Lampião. E Lampião disse que estava ali atendendo um convite dele. Quem Sim. pediu a Pedro Silvino para assinar esse bilhete? Floro. E o padre Cícero era avesso a certas presenças na sua cidade. Mas por uma questão de hospitalidade, por uma questão da atenção que Lampião dispensava ao padre Cícero na região aqui, ele respeitava a região, tendo em vista respeitar muito o meu padre Cícero. Olha, peso é a mesma medida, porque Floro promoveu-se debaixo da sombra do padre Cícero. Por outro lado, meu padre Cícero teve a proteção de Floro porque realmente era uma pessoa respeitada na região, e o padre Cícero, a época em que viveu, na época do cangacerismo, o povo temia por causa da presença do Floro em Juazeiro do Norte. Você acha que Lampião respeitava, entre aspas, o Ceará por conta do padre ou por conta dos coronéis, armas, isso, aquilo, outro? Ele respeitava aqui a região do Cariri, notadamente, o Ceará inclusive, pelo respeito que ele tinha a meu padre Cícero. Você não acha que era por conta dos coronéis que forneciam armas, munições, isso, aquilo, outro? Não, porque em outras regiões ele tinha a mesma proteção. Agora, realmente, ele teve aqui a cobertura do Coronel Santana, Coronel Dantas e depois do Coronel Isaías Arruda. Mas ele tinha uma verdadeira veneração a meu padre Cícero. Tanto assim que o padre Cícero era compadre desses coronéis aqui da região. Era padrinho do doutor Juvencio Santana, que era filho do Coronel Santana. Foi juiz de direito, desembargador, secretário de Interior e Justiça do Ceará. E isso graças, inclusive, ao prestígio do padre Cícero na política do Ceará. Lampião, quando andava aqui na região, que ele conviveu muito tempo aqui na região, graças à proteção do Coronel Santana, que era um coronel muito poderoso, e ele sempre tinha contato com o padre Cícero. Disfarçadamente, porque não podia entrar, como se diz, ir para o Juazeiro com o grupo, mas ele ia disfarçado para ter a conversa com o padre Cícero. Então você acha que Lampião adentrou a Juazeiro disfarçado de outra pessoa? Em outras ocasiões, sim. Na sua visita em março de 26, não. Ele foi diretamente a convite, achando que era o padre Cícero que tinha mandado chamar. E aqui na fazenda, você acha que ele teve alguma vez com... Teve diversas vezes aí. Antes mesmo da fazenda pertencer ao Coronel Dantas, ele já andava aí. Inclusive, existe lá na fazenda Padre Cícero, a estratégia para resguardo do grupo. O grupo de Lampião, o grupo do próprio Coronel Dantas, que mantinha lá pessoas sempre guarnecendo a sua casa. Está lá a prova ainda hoje, um conteste, com as torneiras para colocação das armas. Né? Para você, padre Cícero, foi um político, foi um coronel, foi um santo, foi um protetor de cangaceiro? Para você, pessoalmente, o que ele representa? Você não me comprometa que eu sou a filha do padre Cícero. Mas eu acho que o padre Cícero era um agregador. Ele, quando era procurado, ele dava seu suporte como se diz, proteção,
mas também aconselhava para que não fosse para o lado do mal. Então eu acho que o Padre Cícero era um agregador e é um santo. Lampião, ele tinha realmente o seu lado brutal, mas era humanitário. Ele, por exemplo, aqui nós temos uma prova inconteste aqui no nosso município. Ele usou um rapaz para ir deixar ele numa fazenda de Zezé Tavares, na Caiçara, e lá ele recompensou o rapaz, perguntou, o senhor, o nome da pessoa era Miguel Pinto, o senhor usa roupas, camisa com manga comprida ou curta? E o camarada disse, eu uso camisa, mangas compridas. Ele mandou que o cangaceiro tirasse dois cortes de fazenda e recompensou a pessoa. Agora é porque na época tinha que ser daquela maneira mesmo. Ou era daquele jeito ou ia engolido. E para você, quem foi Padre Cícero? Padre Cícero é um santo. Meu padrinho do coração. De quem você acha que partiu a ideia de filmar Lampião? Aba Filme. Por quê? Porque inclusive forneceu todo o equipamento ao Abraão. E você sabe da história que algumas pessoas comentam que Lampião emprestou um dinheiro a Padre Cícero. O Padre Cícero nunca deu conta desse dinheiro, depois eles romperam. Você sabe alguma história sobre isso? Não. A história que eu sei que, com relação a dinheiro é que foi fornecido dinheiro a Isaías aqui. Foi fornecido. Tem uma versão também que Zé Gonçalves, por ocasião lá que foi avisar que a comida estava envenenada, também foi recompensado por Lampião. Inclusive depois disso Zé Gonçalves rompeu com Isaías, passou a ser pedreiro, oleiro e carregador de animais. Ele fabricou o tijolo, carregou da Cachoeira para Missão Velha e construiu o atual cemitério de Missão Velha. Numa empreita com o Padre Horácio por 20 contos de réis. Zé Gonçalves me afirmou que por ocasião que Lampião ia fugindo, disse que Isaías Arruda e Antônio da Pissarra pagavam aquela traição que fez a ele. Então, o que se sabe é que Isaías foi peitado pelo governo do estado para matar, envenenar o grupo de Lampião. Isso é história, como se diz, de pessoa que conviveu naquele momento, Zé Gonçalves Lucena. Olha, o Aderbal, com esse espírito de escascaviador, como eu disse, descobriu aqui um porão na casa do Coronel Isaías Arruda, que depois pertenceu a Zé Gonçalves Lucena e hoje pertence a seus herdeiros. O porão, em todo o corpo da casa de Isaías, está da mesma maneira, o porão ainda existe, tem algumas tapagens lá, alguns tapumes que foi feito por estratégia do próprio Zé Gonçalves, quando por ocasião de umas inimizades contraídas aqui em Missão Velha, ele fez esses tapumes. Mas é um negócio que deve ser visitado, deve ser conhecido aqui, negócio tocante mesmo. E nós convidamos a todas as pessoas que interessam pelo tema cangaço, pelos coronéis da região do Cariri, para que venham conhecer esse porão na casa de Isaías Arruda.